Bom, eu queria falar sobre um assunto que eu vi esse final de semana, enquanto eu fazia compras. Um homem de aproximadamente seus 45, 47 anos. Ele deveria ser casado porque ele se referia à esposa na ligação, ele estava ao telefone, e eles tinham uma filha, porque ele se referia à filha nesta ligação. E o contexto acontecia enquanto ele falava assim: mãe, mas nós estamos fazendo isso com a nossa filha. Mãe, mas fulana de tal, a esposa, ela está atenta a isso com a nossa filha. Num contexto comum de dia a dia, de rotina, o que a gente observaria, né? Nosso entendimento. Bom, a avó está preocupada com a educação da neta e está tentando ajudá-los neste processo de educação, visto que ela é anciã, ela é a pessoa que mais conhece, ou algumas pessoas iriam se questionar se ela não estaria interferindo no processo da educação dos pais. Pelo olhar das constelações familiares, toda vez que alguém entra no circuito de uma tentativa de ajuda, muitas vezes essa tentativa de ajuda gera desordem na relação familiar. Então, quando a mãe diz: filho, você tem que fazer isso com a neta, o que ela está dizendo? Você não tem condições, você não sabe lidar com uma criança, você ainda é pequeno. E quando ela também interfere na relação da mãe com a criança, ela está dizendo: olha, você não sabe, quem sabe sou eu. Na maior boa vontade, a avó não colabora com o processo de desenvolvimento dessa criança. Bom, Heloísa, mas teria uma solução? Eu tenho certeza que teria, porque eu acho que os avós são de fundamental importância na relação com os pais e principalmente uma grande inspiração para os netos. E quem diz isso e me dá mais reforço nisso são as histórias, as culturas que ainda guardam seus históricos, aonde o mais velho é sempre quem inspira e dá orientação aos mais novos. Isso dentro da cultura indígena, da cultura africana. Nos estudos que eu fiz sobre adolescência, eles são peça fundamental. Enquanto os pais educam e às vezes fazem um trabalho mais firme com os filhos, eles são a peça-chave para trazer leveza, tranquilidade, informações, porque eles têm um histórico incrível e eles poderiam dizer para a neta: querida, preste atenção no papai e na mamãe, porque eles são os pais certos para você. Eles sabem o que eles estão fazendo e assim dá mais segurança para que essa criança cresça saudavelmente. Bom, mas essa questão começa aqui. Então eu quero contar para vocês uma outra história de desordem que demonstra que muitas vezes essa relação ela começa muito antes. Uma outra pessoa me procurou um tempo atrás, muito preocupada com o filho, porque eles sempre se deram muito bem e de uns tempos para cá a relação entre eles não era satisfatória. Ela havia se separado e mudado de cidade com o filho. E ela estava muito preocupada porque, além da somatização no corpo, o comportamento dele estava mudando. Eu pedi para ela escolher uma figura para ela, uma figura para o ex-marido, para o pai da criança. Afinal de contas, o comportamento na adolescência é uma somatória dos dois. E eu pedi para escolher um bonequinho para o filho e ela escolhe esse bonequinho. E daí, para minha primeira surpresa, de cara eu observei que aparentemente ele estava fazendo o papel do mais velho, ou do adulto nessa história, ou ocupando o lugar de alguém. Provavelmente alguém mais velho do que a própria mãe. Bom, eu pedi para que eu coloquei ele olhando para os pais, e daí eu faço uma outra descoberta. Ela escolhe um bonequinho que tem duas caras. E essa cara tá bem brava. Durante o processo da constelação, eu observei
que a mãe não estava conseguindo ver a solução do processo. E a gente tem um último recurso na constelação, que é colocar um objeto. Esse objeto representa a solução e imediatamente essa mãe olhou para esse objeto e disse: nossa, o que é isso? Eu falei: isso aqui é a solução. Ela falou: nossa, eu queria que meu filho olhasse para isso. Eu falei: não, ele pode olhar. Mas mesmo assim, ele não vai deixar de olhar para vocês. Bom, muitas vezes a gente traz as questões e na constelação a gente observa, mas a gente não julga nada, a gente deixa que as informações venham. Mas há um entendimento nas constelações que muitas vezes para o filho se tornar adulto, ele precisa às vezes discordar dos pais. E veja a carinha dele, quando ele olha para o futuro, ele vai ter, aparentemente, que discordar com a atitude dos pais. E daí eu me pergunto, né, no caso dessas duas mães, será que a questão estava com os filhos ou elas buscam uma mudança e refletem nos filhos e os filhos, por amor a elas, aceitam isso e trazem isso consigo? É algo a refletir. Às vezes o processo não está com o adolescente, às vezes está conosco. E a gente tem que encarar isso para que os filhos cresçam fortes e saudáveis.